O sentimento é de muita gratidão por ver minha filha completando 10 anos. Foi um grande presente de Deus. Foi quem eu orei muito, esperei, confiei e o Senhor nos abençoou com a vida da Yasmin. Eu não podia gerar, mas o Senhor me confiou esse milagre, essa bênção que é Yasmin. Primeiro, Deus derramou assim, uma insatisfação muito grande onde eu estava. Apesar de tudo estar bem, apesar de tudo estar crescendo, está tudo florescendo. Levante a sua mão e adore ao Senhor nessa noite. Diga muito obrigado, Senhor, porque foi a tua graça que me trouxe até aqui, Senhor. É o teu favor, Senhor. Por favor. Eu sabia que eu tinha que me mover. Não sabia para onde. Não sabia como. Quando Deus quer que a gente move, primeiro Ele tira o conforto, Ele cria essa força interna de impulso para o próximo momento. Eu tinha assim, uma paixão, um desejo profundo de retornar. O Senhor diz: pensei nos planos que tenho a vosso respeito, planos de vida, de paz, para vos dar um futuro que tanto desejais. O mais difícil foi despedir das pessoas assim que a gente construiu durante muitos anos, né? As amizades, as pessoas que a gente batizou. A minha esposa também, a Raquel, também sentiu de Deus. Então a gente veio para Fortaleza sem nunca ter vindo ao Nordeste. Nenhum ouvido percebeu e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele esperam. Sou Castorina Esther, né? Mas na igreja o pessoal me conhece mais por Esther. Fatos que marcaram bastante a minha vida foi quando eu perdi meu pai, né? Que eu tinha 14 anos de idade. Eu era muito apaixonada por ele. E quando eu perdi ele faleceu de um acidente. E eu falei assim, e agora? O que vai ser? Depois eu comecei a me envolver com a droga, né? Tipo assim, lá era uma ilha, então você é muito novo, você ganhava bem, você não tinha muita opção. E eu já tinha ido para lá com a bebida. E um amigo meu chegou, a gente morava em alojamento, e eu me lembro, o primeiro dia, ele chegou com uma quantidade considerável da cocaína. Era como se fosse uma xícara cheia de cocaína. Eu passei uma noite quase toda na casa de um traficante esperando a droga chegar, né?
Então, o meu escritório lá no restaurante, a gente estava uma roda, fumando, cheirando, eu me afastava, nunca esqueço disso, um pouco. Já tinha cheirado cocaína demais, tomado uísque, porque eu cheirava cocaína bebendo uísque, e ali eu tinha uma conversa com Deus. Então, para mim, é uma coisa muito doida, porque como é que você está cheirando, como é que você está bebendo, e você tem uma conversa com Deus. E eu me afastava e eu dizia assim, Senhor, me tira dessa vida. Se o Senhor não me tirar dessa vida, eu não vou conseguir sair dessa vida. Depois de tudo isso, eu fui perdendo tudo, né? Porque eu disse o seguinte, eu não quero mais usar isso. E quando eu falei que eu não quero mais usar, aí eu comecei a perder. Porque eu já estava gastando muito, eu já não tinha mais o controle, eu tinha um restaurante, eu fui perdendo tudo. Depois de tudo isso, eu comecei a trabalhar no Nazinha Buffet, que é uma amiga minha de infância, que ela era dona desse buffet. E ela era crente, eu já sabia que ela era crente. E ela começava a dizer assim, lê a Bíblia. Eu digo, gente, que ler Bíblia é extremamente chato, né? E quando eu morava em Belém, eu era motoqueira. Aí tinha uma moça, que ela era dona do restaurante, ela dizia, você precisa parar com essa vida, você precisa ir para a igreja. Eu dizia, como é que eu vou para a igreja? Porque ela só andava de saia, né? Era da Assembleia. Eu digo, como é que eu vou usar saia se eu sou motoqueira? Eu disse, não combina comigo não, assim, sai dessa. Então eu dizia isso para ela, né? E aí, quando foi no dia 6 de março de 2006, ela disse assim, você leva a gente na igreja? Eu falei, levo. E ela fazia aquelas campanhas de oração, né, no buffet, e os irmãos chegavam, falavam aquelas línguas estranhas, eu ficava só ali, encostada, olhando, e eu dizia, o que é isso? Aí um rapaz disse para mim uma vez, ele disse assim, olha, o Senhor me revelou que Ele lhe tirou de onde você estava, porque lá você iria morrer, e Ele te tirou de lá. Aí, quando ele falou isso, eu digo, como é que ela sabe? Eu nunca falei, porque eu nunca tinha falado para ela sobre a droga, né? Até então ninguém sabia, nem minha mãe sabia, né? E aí eu disse assim, como é que ele sabe? Aí eu fiquei com aquilo assim. Aí quando eu fui para a igreja nesse domingo, que ela me chamou, não me pergunte louvor, pregação, não me pergunte nada. Eu só sei que quando eu entrei, que quando o pastor começou a chamar, um negócio começou a queimar dentro de mim e eu dizia assim, eu quero esse negócio para mim, eu quero esse trem para mim, eu quero. E aí a minha amiga olhou para mim e disse assim, você quer ir lá na frente? Ela não precisou nem acabar de falar. Eu já fui lá na frente e quando eu cheguei lá na frente eu disse assim, Senhor, eu só quero fazer a diferença. E de lá para cá até hoje, o meu maior amigo, o meu maior amor é o Espírito Santo. Porque não somos nós que transforma, né? É o Espírito Santo. Então se a igreja se disponibiliza, porque o que é que nós temos que fazer? Nós temos que amar, gente. Nós não podemos amar só aquelas pessoas bonitinhas, não. É bom você amar só quem é, né? Mas você precisa amar essas pessoas. E quando a igreja, ela sai de dentro das quatro paredes e vai para lá, isso é amor. Olha, o meu maior sonho, é ver a igreja de Cristo se santificar cada vez mais. Eu creio que Deus ele vai levantar uma igreja poderosa e Ele vai botar os filhos dele em cantos estratégicos. E o meu maior sonho é ver isso. Eu não sei se eu vou chegar a ver, mas é ver a igreja de Cristo dizer assim, olha, nós chegamos para reinar aqui agora na terra. Eu digo para Deus, eu digo, não me deixa de fora daquilo que o Senhor vai fazer, não. Naquele contexto que o Senhor quer me inserir, não me deixa de fora, não. E eu digo para Ele, olha, eu largo qualquer coisa para poder continuar e para fazer. Então, é isso que eu vejo, é isso que eu sinto. É o vento sopra onde ele quer. E ouve a sua voz, assim, é quem é guiado pelo Espírito. Deus não é muito bom com detalhes comigo, assim, nunca foi. Assim como Abraão vai sacrificar o seu filho para um monte que eu vou te mostrar. Ele sai com o menino e só depois que Deus mostra o monte. Ele me dá o próximo passo, mas Ele não me dá os 10 passos. Eu tenho que andar por fé. Eu sempre preciso dele o tempo todo para saber qual é o próximo passo. Eu me lembro exatamente desse dia. E quando a gente foi fazer a primeira reunião, não apareceu praticamente ninguém.
Eu fui seduzido por Deus para estar aqui em Fortaleza, mas quando eu cheguei não havia aquelas pessoas que eu achava que ia estar. Mas de um certo modo a gente não se frustrou com isso, a gente entendeu que seja por qual motivo a gente veio porque Deus trouxe acima de tudo. Eu estava dormindo com as minhas irmãs, eu tinha menos de 5 anos de idade e eu acordei com latidos na casa. A gente tinha uma cadela, uma pastora alemã, e a minha irmã mais nova chorando muito. Ela tinha menos de 2 anos. E aí eu vi que tinha uma movimentação diferente na casa e me levantei e fui até onde estava o centro dessa movimentação. Eu e minha irmã mais velha nos levantamos e fomos até lá, que era a cozinha. E quando eu cheguei na cozinha, eu encontrei meu pai deitado num colchão, no chão, todo cortado e se batendo, como se estivesse lutando com alguma coisa. E quando ele olhou para a porta que viu a gente, ele mandou as empregadas nos levar de volta para o quarto. E ali eu voltei e nós dormimos, assim, nesse ambiente de terror, né? Porque o cachorro latindo, a minha irmã menor chorando, e a gente adormeceu. Então essa foi a lembrança que eu tenho da noite do atentado. A gente já estava vivendo um momento em que a gente estava na frente dos holofotes, a história da minha família estava na frente dos holofotes, mas por trás daquilo, nos bastidores, existiam marcas, né, que não estavam sendo tratadas e tocadas pelaquela exposição, né, pelaquela direção que agora a nossa família estava tomando. As causas de eu ser muito tímida e muito revoltada ao mesmo tempo na minha juventude tinha a ver com o que eu tinha vivido na infância em relação a uma paternidade violenta e uma ausência ou maternidade deficiente. A minha família, hoje em dia, eu vejo como uma família disfuncional. Meu pai era muito agressivo com a gente, filhas, né? A gente apanhava por qualquer motivo, ele era muito grosseiro. E com a minha mãe, ele nunca bateu na minha mãe, sabe? Nunca a marcou fisicamente. Mas eu acredito que para qualquer mãe, eu era muito pequena, tinha menos de 5 anos. Então não lembro de episódios em que ele fez certas coisas com a minha mãe. Eu lembro o que ele fazia com a gente. Eu comecei a frequentar a igreja no ano de 2011, porque para acompanhar uma amiga minha que estava num processo difícil no casamento. E eu amava e amo muito essa amiga, então eu comecei a acompanhá-la. E aí comecei a gostar e ali eu me converti. Comecei a estudar a palavra, a entrar em grupos de oração. E no ano de 2017, eu fui para um encontro espiritual e ali o pastor desceu do altar e trouxe uma mensagem do Senhor para mim, dizendo: eu sei que você não teve um pai bom aqui na terra, mas eu quero ser o seu pai. Desde que minha filha, a partir do momento em que minha filha mais velha começou a ter entendimento de que a vovó não era igual a todo mundo, porque a vovó andava numa cadeira de rodas, eu sempre falei a verdade para ela. Então, quando a primeira vez que ela me perguntou, eu falei: filha, foi um tiro que a vovó levou do vovô. E ela: mas por quê? Por que o vovô fez isso? Eu disse: filha, quem não tem Deus no coração age dessas formas. Depois de um tempo, eu soube que o que aconteceu naquela madrugada do dia 29 de maio de 83, na verdade, tinha sido ocasionado pelo meu pai, né? Meu pai tinha atentado contra a vida da minha mãe através de um tiro. E isso a deixou paraplégica, na condição de cadeirante. Nos meus primeiros passos de embate dentro de mim, por conta de todos os conflitos e dores que eu trazia, a igreja foi essencial. E eu não falo igreja templo, eu falo igreja pessoa, porque eu entendo que cada um de nós é a igreja do Senhor, né? A congregação, ela nos faz mais fortes, ela nos traz uma movimentação diferente, é necessária, mas nós, enquanto templo do Espírito Santo, eu fui muito acolhida por pessoas. Eu não tenho como desvincular a minha história dos meus pais, né? Eles têm um legado
e eu tenho outro, mas o meu legado tem interferência do legado deles. Eu sou o que sou por conta deles. Eu costumo falar, sabe, que Deus não erra. Por um tempo eu acreditei que eu tinha matado o meu pai dentro de mim, mas depois eu descobri que isso é impossível de acontecer, porque Deus escolheu as pessoas certas, Ele escolheu os genes certos para formar você, para me formar. Eu sou Cláudia Fernanda Veras, sou casada, mãe de 3 meninas, e a história da minha família mudou a história do nosso país, do Brasil, através da luta e da persistência da minha mãe por justiça. As leis brasileiras foram modificadas e a Lei 11.340/2006 foi criada. A lei tem ajudado a salvar muitas vidas, a tirar muitas mulheres da violência doméstica. Mas tem algo que a lei não consegue penetrar. A lei, ela não é capaz de curar o coração. Por isso, eu posso repetir. Eu sou filha da lei e eu sou filha do rei. Só Ele pode curar os nossos corações. E sim, eu sou filha da Maria da Penha. Nós estamos tateando, né? Eu sinto hoje a gente tateando, assim, para descobrir quais passos, assim. Mas enfim, a gente achou um local aqui na cidade, na rua João Carvalho, era uma oficina mecânica. Será que eu não posso agir com você? Como fez o Senhor? Pergunta o Senhor. E a gente foi lá e foi reformando devagar, com os poucos recursos que a gente tinha, mas crendo muito em Deus, assim. Foi Deus que fez, assim. Eu não tenho dúvida nenhuma, assim, que não sou eu. Nós somos vítimas, assim, do favor. Bem, eu me chamo Santiago Guerra, né? Tenho 37 anos e com 4 anos de idade eu tive a experiência de ter a separação, o divórcio dos meus pais. Minha mãe sempre trabalhou, meu pai também, e eu era criado pela minha avó. E existia 2 momentos, tanto na empresa do meu pai, eu era exposto a alguns funcionários, né? Que ele não sabia que estava acontecendo, e eu comecei a receber abusos. Quando a minha avó pedia para fazer algumas coisas na rua, eu também era exposto a alguns tipos de abuso, né? De carroceiro, de pessoas que entregavam cartas, de homens, enfim, infinitos tipos de homens que cruzavam o meu caminho. Eu passei, eu acho que a minha infância e a minha pré-adolescência nesse ambiente de abuso, né? Eu não tinha aquele referencial da figura masculina, né? Eu sempre fui criado com muito amor de ambas as partes, mas quando eu chegava na minha casa, no meu lar, eu não tinha um homem para me dar um direcionamento. Eu trouxe na minha memória tudo que vinha acontecendo, dos abusos, das primeiras experiências até aquele momento. Eu me revoltei com o mundo e olhava, eu sempre fui cristão, e olhava para Deus e dizia assim: Deus, eu já estou condenado mesmo. Isso está acontecendo porque o Senhor quer. Fiz shows, né? Vivi a prostituição, experimentei a droga. Mas em 2019, em um momento lá com Deus, eu queria ser pai biológico. Porque eu queria deixar uma história, um legado, né? Comecei a aprender sobre isso. E quando eu olhava para minha vida passada, né? Eu via quanto amor Deus derramava ao meu respeito. Dentro do lockdown, né? Eu comecei a ouvir alguns vídeos, alguns assuntos que começaram a me interessar, né? Um belo dia o Paulo Vieira, ele pegou e falou sobre crença de identidade. Quando ele falou isso, eu olhava para a tela do computador e dizia assim: esse cara tá falando da minha história.
Olha sobre abuso. Eu corri para a pastora Raquel, né, no ambiente de trabalho, e eu disse assim: amiga, tá acontecendo uma confusão na minha mente, que eu vi um vídeo sobre identidade e aí ela, amigo, vamos na igreja, amigo. E assim, eu já notava que existia um amor muito grande, porque toda vida que eles cruzavam comigo, eles não olhavam torto. E aí isso foi em novembro e eu vim pro Réveillon. E eu digo que até hoje, né, eu sinto um amor nas paredes da igreja. Eu lembro que foi o melhor Réveillon de toda a minha vida. Porque eu saí dali com a certeza que Deus queria algo comigo. E aquilo não era o calor da emoção do evento. Era uma atmosfera de amor. Depois do Réveillon, né, eu fui convidado no outro dia, né, para participar de orações que ia ter a cada dia, né, representando cada mês. E foram 2 momentos muito marcantes para mim nesse dia. Um foi o bispo, ele disse assim: tem um homem aqui que Deus está dando a última chance a ele. Nesse dia, eu lembro que eu desabei em lágrimas, porque algo pulsava assim em mim. Deus te guardou tanto e Ele está te dando uma chance de ressignificar a sua história. E passava assim muitas coisas, né, na minha cabeça. O que vão falar, o que vão dizer. Mas algo era forte que dizia assim: eu sou contigo. Eu sou contigo. E num outro dia, que foi um outro momento forte, foi uma garota muito nova. Eu nunca vi essa menina depois. E aí ela olhou pra mim e ela começou a falar nome de amigos dela. E ela dizia que Deus estava me trazendo para aquele momento para eu representar um povo. E eu digo que foi a parte mais forte assim desse momento, porque eu sabia de toda a minha história. Da onde eu vinha, do que Deus tinha me guardado, de eventos assim, de 3 dias muito louco, para chegar num momento e uma pessoa que nunca me viu na vida, ela ia me entregar um recado desse, que fazia tanto sentido para mim, com a minha história. Eu disse: rapaz, isso aí tem coisa. Comecei a participar das coisas da igreja, né, sem julgamento, sem rótulo, sem dedo apontando, mas o mais importante, muito amor. Eu queria muito ser, e eu vou ser, um pai diferente, né? Um pai presente. E eu lembro que eu conversava com 2 amigas minhas, né? Com a Jana e com a Marjola. Diz assim: será que vai existir alguma mulher que um dia vai olhar pra mim e vai ver o meu presente e me enxergar no futuro? Por tanta coisa que eu já vivi, tantos rótulos que a gente carrega. E elas olhavam pra mim e diziam assim: vai, amigo, vai. Começou a vir na minha memória o nome de uma pessoa. E essa pessoa já estava caminhando comigo como amiga. E eu lembro que uma vez, numa experiência lá do Souzo, a facilitadora disse assim: o que é que Jesus troca por você, com você, a respeito desse assunto? Aí veio a imagem dela assim. Aí eu disse: meu Deus, isso tá forte. E aí nós nos aproximamos, né, dessa menina maravilhosa. E eu lembro que na nossa primeira saída, intencionalmente, sobre esse assunto, ela tocou na minha mão e parecia que estava sendo tomado pelo Espírito Santo. Assim, e eu disse: meu Deus, o que é isso aqui? E dali eu comecei a acreditar que Deus realmente estava mudando minha história. E hoje nós estamos beirando aí o noivado, o casamento, e com a honra e a glória do Senhor, Deus restaurou minha identidade. Eu nunca olhei para a igreja de uma forma tão
tão amorosa e com os 2 braços dizendo: estamos aqui para te ajudar e não para te julgar. Quem ama, exorta, quem ama, corrige. Quem ama, ama. E a igreja é isso, é amor. Até que a gente chegou nesse terreno, porque era apenas um terreno. Eu sabia que era aqui. Assim, eu não sei explicar, eu sabia que era aqui. E agradeço a Deus pelos homens, né, que estavam conosco, né, no conselho, na liderança da igreja, que eles acreditaram nessa loucura, porque era uma loucura, assim, você, como uma igreja pequena, como é que ia construir um lugar tão grande assim, sem dinheiro? Eu acho ali que aquele momento a igreja passou a ser igreja, assim, porque ela colocou um alvo, ela foi atrás do alvo, ela conquistou o alvo. Deus dá o próximo passo. E assim ele faz depois, ele alarga o nosso coração para sonhar com uma coisa maior. Meu relacionamento com o Mário, ele já começou de uma forma meio conturbada. Desde então nós éramos frequentadores de culto, mas a vida continuava a mesma. A gente ia pra festa, continuava vivendo as mesmas coisas, nada mudava. Casamos em setembro de 2018. Aquilo que não era legal no nosso namoro foi ficando pior. Era como se tivesse colocado uma lente de aumento nos nossos problemas. Eu, naquela minha confusão ali dentro de casa, querendo entender, eu comecei a buscar um pouco mais a Deus através da palavra e eu comecei a entrar em conflito. E aí eu soube, através da minha cunhada, que ia acontecer o 12 por 12, que é um tempo de oração na CN Eusébio. Eu não sabia o que era PG, eu não sabia qual era a participação da igreja na vida dos casais. Eu sabia que era uma igreja muito participativa por ver a vida do meu irmão e da minha cunhada. E nós começamos a ir pro PG de casais. Eu percebia que o Mário começou a se conectar mais, mas dentro de casa continuava a mesma coisa. E começaram a chegar pessoas para mim me contando histórias, ligando para contar histórias. Abre o olho, preste atenção, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. Eu disse, não, eu não aceito nada que não seja o próprio Deus me contar. Os PGs começaram a acontecer na nossa casa, porque eu entendia que era um meio de santificar o ambiente. Até que as coisas foram ficando um pouco mais confusas. E aí eu descubro que eu estava sendo traída. E aí foi nessa hora que ele saiu de casa. E aí eu vim pedir auxílio na igreja. Numa dessas andanças e conselhos, me orientaram a ir para o Moriá, que é um retiro espiritual que acontece. Lá eu tive um encontro muito forte assim, com a palavra, com a revelação de perdão, e lá eu recebi a primeira vez a mensagem de que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Quando eu voltei do Moriá, eu entrei em contato com ele e aí nós fomos conversar. E eu disse para ele, olha, eu recebi muita revelação a respeito de perdão e eu quero saber se você quer voltar para casa. Ele muito confuso, ele disse que não sabia, mas que ele ia voltar para casa. Com poucos meses depois, tudo começou a diluir de novo. Comecei a ficar descrente de tudo aquilo que eu tinha ouvido, mas eu entendia que Deus tinha o melhor para mim. A gente não sabia, mas estava prestes a começar a pandemia, o lockdown. E aí eu acabo descobrindo que ele tinha voltado para esse relacionamento. O que eu senti foi uma direção singela do Espírito Santo. Você não vai sair de casa. E, cara, me incomodava demais da Mágila, que ela me perdoava, cara, e tipo, a vida seguia. E isso me trazia uma culpa muito grande. E aí foi como um agir do Senhor mesmo, porque no meio daquele caos, daquele abismo que estava entre nós dois, veio um lockdown. Estávamos nós dois presos dentro de uma casa. No meio de tudo isso, parecia que nós estávamos vivendo um sonho naquele lockdown. E naquela hora eu disse, é agora que o Senhor vai fazer algo. Passados os 3 meses da pandemia, quando tudo voltou,
voltaram os trabalhos, eu comecei a perceber aquele abismo se formando de novo. E eu lembro de uma tarde em que nós estávamos no apartamento e a Mágila, ela foi dormir um sábado à tarde. E nessa tarde eu pensei em me suicidar. Nessa tarde eu lembro de ter pego meu celular e digitado formas indolores de suicídio. E eu olhei pro Mário e eu disse: eu não aguento mais. Pra mim já deu. E aí ele saiu de casa. Ao passo que eu sentia essa sensação de leveza, eu me sentia como se eu tivesse perdido tudo. Porque o que eu tinha no meio daquela tempestade inteira era uma promessa. Mas até ela, pra mim, não tinha sentido. Eu me levantei e eu disse: eu não aceito mais ser refém de nenhuma história. A minha história é minha. E eu disse: Senhor, eu sou exatamente aquilo que o Senhor diz que eu sou. E eu coloquei no meu coração: esse ano eu vou viver todos os meus sonhos. Eu vou viver toda a história que o Senhor sonhou pra mim. Só que pra mim não existia mais um Mário. Pra mim era uma nova história. O Senhor tinha uma nova história pra mim, porque realmente nós estávamos vivendo completamente em dois extremos. Eu comecei a ter momentos de oração e o Espírito Santo começando a me apresentar o Mário com uma forma muito clara: ore pela vida dele. Eu fui para uma festa, né? E nessa festa, rapidamente eu saí dela, porque arrumei confusão, alguma coisa assim do tipo. E quando eu engato a ré, eu bato meu carro e eu saio feito um louco dirigindo. Eu me disse que eu entrava em ruas escuras, ficava dando cavalo de pau. E aí eu começo a cruzar a cidade inteira de carro. E o único lapso de memória que eu tenho é de estar na Washington Soares e meu carro a 170 km por hora. E eu freando muito forte no carro. E quando eu acordo no outro dia, eu acordo totalmente desnorteado, né? E logo após, meu pai chegou e falou: Mário, desce que eu quero conversar com você. E a primeira coisa que meu pai me fala é: meu filho, não faz mais isso não. Você sabe que você é o filho que eu mais amo. E se eu lhe perder logo após, eu também não conseguiria viver sem ter você. E ali virou uma chave muito forte dentro de mim. Eu aprendi de verdade o que é o amor de um pai. Eu mandei uma mensagem pra ele pelo Instagram e disse: você tá bem? Porque eu vou ser bem sincera contigo, já faz algum tempo que eu tenho sentido uma direção de orar pela tua vida. Nessa hora ele responde dizendo que ele estava muito perdido. Ele tinha acabado de sofrer um acidente, que ele não sabe como ele saiu vivo. Eu entrei nesse fluxo da igreja, de me alimentar da palavra, e cada vez mais aquilo ia me fazendo bem. Ele começou a vir para a igreja e eu já estava aqui. Era algo tão genuíno que estava acontecendo e eu completamente perdida. Eu disse: gente, como assim, Deus? Agora? Depois de tudo, depois de ter acabado tudo, depois de não ter mais sentido nenhum. Cada coisa que eu via ele participando, eu lembrava de uma oração que eu fiz. Eu lembrava até onde eu estava fazendo aquela oração. Só que eu estava tão assim, bloqueada para essa história novamente, que eu não queria me permitir viver isso. E aquilo foi entrando de uma forma no meu coração que eu dizia: gente, eu estou começando a viver um milagre. E aí foi nessa hora em que, quando eu comecei a ser convencida pelo próprio Espírito Santo de que sim, eu estou mudando para sorte. E aí a gente começou a voltar a se falar. Eu voltei a redescobrir uma Mágila incrível, que quando eu estava no auge assim do mundo, eu via os stories dela de vez em quando. Cara, uma felicidade com o meu irmão, de onde é que tá vindo essa felicidade? Nós começamos a conversar, parecia que nós nunca tínhamos casados. Era realmente tudo só se conhecendo. Eu fui pedida em namoro com uma surpresa, eu recebi flores e eu percebia essa ponte sendo feita, essa conexão sendo refeita, mas dessa vez o Mário não estava sozinho, tinha Jesus com ele. Eu descobri um Jesus que me abraçou, um Jesus que tirou das minhas costas todo o peso
e me apontou um destino. Veio o pedido de casamento e nós começamos a organizar o nosso casamento. O Senhor, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos, daquilo que nós sonhamos. Muitas vezes eu pensei que tinha acabado, mas quem determina quando inicia, quando termina, quando começa e quando tem fim é Deus. A igreja consegue ver a essência do coração da pessoa. Igreja é lar, igreja é abrigo, igreja é proteção, igreja é união. Que as pessoas conheçam esse Deus que faz infinitamente mais. Só tem sentido com Ele. Só tem sentido com Ele. A Comunidade das Nações, ela nasceu da amizade que eu tinha com o Bispo J.B. Carvalho, que já era uma amizade muito anterior. Eu acho que quando você se conecta com as suas amizades proféticas, a sua vida é acelerada. Quando você se conecta com uma cobertura que te potencializa, a sua vida é acelerada. O projeto nunca foi fazer uma coisa individual, simplesmente para aparecer ou para ter meu nome. Agora, nesses 10 anos, tem muita coisa vivida, muita história, muito cabelo perdido. Oi, eu tô aqui hoje lembrando de que quando você chegou, nossa bispa, você chamava a gente de muchacha, você lembra disso? Lembro-me aqui da história de quando cheguei a primeira vez na Comunidade das Nações, em um certo culto de Santa Ceia. Eu tenho uma memória marcante, que quando eu cheguei na CN, ela tinha menos de 1 ano e no antigo endereço havia uma escada e sempre no meio do culto eu subia essa escada para contar quantas pessoas estavam presentes. Eu penso que a CN seja uma grande conspiração de Deus, gerando encontro de pessoas totalmente inusitadas. Só que o meu coração estava totalmente fechado. Eu não queria. Eu cheguei um dia a olhar para o meu bispo querido e dizer que eu não queria gostar dele. Há 7 anos atrás, chegamos aqui na CN Fortaleza. E tudo que eu queria, quando cheguei nesse lugar, era ser uma ovelha. Tudo que eu queria era que Deus restaurasse meu coração, minha vida. Para mim foi um choque, porque eu não sabia bem o que eu queria. Eu e a bispa, a gente estava sempre nas escalas de limpeza. Isso mesmo, a gente era uma das primeiras a chegar. Bem, eu me lembro dos nossos primeiros eventos da Comunidade das Nações, ainda na João Carvalho, as inúmeras faltas de energia. Eu não conseguia entender muitas coisas e foi um tempo difícil de transicionar, de ter que sair de um lugar que nós fomos curados, né? Então a gente começou a procurar uma igreja para frequentar. Foi para nos convidar para assumir a juventude, que na época era JDL, né, só. Nós nos sentimos desafiados e honrados. É como se de repente nós nos encontrássemos ali como um objetivo de vida, de fazer parte da família CN. Aí eu lembro de uma conversa extremamente difícil que tive com minha mãe, assim, a respeito de tipo assim, cara, e os meus amigos, não sei o quê, não sei, a gente chorando. Aí eu comecei, assim, eu fiz a minha mãe chorar. E eu e o Joshua tendo dificuldades com aprender a língua e transicionando para uma realidade diferente da nossa. Oi, pessoal, assiste. É o mesmo homem e a mesma mulher de Deus que eu conheci há 10 anos atrás. Que me incentiva. Amando mais a Deus do que o próprio ministério. Nós somos todos muito agradecidos. Inspirada pelas histórias que nós vivemos juntos. Porque essa família nos abraçou com tanto amor, com tanto carinho. Humildes e amáveis. Não são só nossos pastores. Se hoje eu vivo pela fé, é porque vocês perseveraram. E a gente faria de novo com vocês. Ele, para mim, é um menino do coração lindo. Eu digo menino porque o coração dele é um coração
puro de uma criança, um coração que, para amar e para acreditar nas pessoas, ele não coloca a dúvida na frente, ele não coloca a maldade na frente. E ele, para mim, é um homem de uma força de sabedoria impressionante. Então, ao mesmo tempo que ele tem um coração de menino para amar as pessoas, ele tem uma força que é movida pela sabedoria, que me faz cada vez mais admirá-lo, amá-lo. Um menino velho, a respeitá-lo, respeitar a história dele. É isso. Raquel é equilíbrio, ela é estabilidade, a mesma pessoa. Se você conheceu Raquel há 10 anos atrás, e você conhece a Raquel hoje, Raquel é muito amada, né? As pessoas me suportam, mas elas amam a Raquel. E assim, ela é amiga, né? E a gente começou a namorar e ali a gente começou a se preparar para casar, mas chegou um dia que ele entregou para mim a aliança e ele falou, olha, o que uma pessoa espera em um casamento a nível de segurança, de conforto, de garantias, nessa área eu não posso te dar. Eu lembrava disso. Lembra? E aí ele entregou a aliança e falou, eu não posso te garantir isso porque eu entreguei a minha vida para Deus e se Deus me mandar ir para a África eu vou e eu não posso garantir uma estabilidade. Aí ali eu peguei a aliança de volta, coloquei no dedo dele e eu falei para ele, pois eu também tenho esse chamado. Então foi sim. Verdade. Nós somos assim praticamente resultado das improbabilidades, assim. Foi tudo Deus, assim, toda a misericórdia de Deus, foi muito superior do que planejamento, do que... Na verdade, eu sou péssimo com planejamento, né? Eu sou péssimo com isso. A verdade é que eu sempre estou contando com Deus, assim, e Ele sempre faz. A nossa vida é uma vida de milagres. Eu posso dizer isso aí para você. A nossa vida é uma vida de milagres contínuos. Obrigado a todos vocês, irmãos. Vocês são a nossa família aqui. E se eu tenho uma alegria e uma honra na vida, é poder pastorear essa igreja, a Comunidade das Nações, a igreja mais linda que já teve no planeta Terra. Obrigado. 10 anos é o final de uma década, o final de um ciclo, o início de outro. Graça e paz, a graça e a paz do Senhor Jesus sobre você. Boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Imaginar aquilo que tudo Deus fez conosco nesses 10 anos, na base que nós tínhamos, que era tão pequena, faz a gente sonhar com um futuro muito glorioso. Alguém me ajuda aí, querido, nessa noite. Nós carregamos a luz de Cristo. Alguém me ajuda aí, querido. Nós carregamos algo poderoso. E tem que dizer, para trás eu não volto mais. Alguém me ajude aí, diga, para trás eu não volto mais. Porque nós vamos construir sobre outra base. Nós vamos construir sobre um corpo de pessoas que amam a Deus e a sua obra muito maior. Hoje nós declaramos o Shalom, nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Mas são anos para sonhar com coisas muito mais impossíveis. Assim, de fazer coisas muito mais influentes, muito mais transformadoras. Que o Senhor
Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante a luz do seu rosto e que o Senhor te dê a paz. De olhar para o futuro e dizer assim, se o impossível já aconteceu, nos fazendo chegar até aqui, imagine o que está por vir. Naquele período, 3 meses de lockdown, a gente gravando intensamente aqui todos os cultos para serem transmitidos. E eu lembro muito forte da cena da igreja vazia. E o bispo com a cabeça assim no púlpito, adorando. Foi tão impactante, eu não imaginava que seria algo tão forte ver aquela cena. Mas ao mesmo tempo, naquele momento que era de tantas preocupações, a igreja tinha muitas despesas, era um momento desafiador financeiramente para todo mundo, inclusive para a igreja. Mas algo me marcou profundamente. Nossos bispos, nossos pastores disseram assim: aqui ninguém vai passar necessidade. Quando nós menos esperávamos, era gente chegando de todos os lugares, ônibus lotados, lotado de pessoas do interior, pessoas de outras igrejas, todas vieram. E a gente não tinha como suportar porque nós não estávamos preparados para isso. E depois que Jesus mudou minha vida, quando eu entrei nessa casa e Jesus transformou minha família, meu lar, aí Deus me deu um presente que foi esse personagem, que é o Barbinha, né? Eu gosto do FM Kids. Um pneu explodiu na minha cara. O meu líder de PG me visitou no hospital, enquanto a igreja aqui orava pelo milagre criativo. Eu pedi a ele que orasse para que Deus desentortasse a minha cara. Foi entortada, ficou amassada. E o médico me disse que 6 meses depois ele ia ver o que poderia fazer. E no 6º dia, na visita do meu líder de PG, enquanto ele orou, eu só senti o barulho e a dor e eu não disse nada. Eu apertei a mão dele e ao final da oração a minha cara estava desamassada. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Um lugar de bênção, de milagre. E grandes coisas o Senhor fez. Foi simplesmente a transformação do meu casamento. Chaves foram viradas na minha vida. E ele foi o primeiro a aceitar Jesus. Através das pregações, minha família está construída. Deus tem feito um renovo na minha vida. Eu aprendo sobre a palavra de Deus, porque aprendo muito. A CN teve um papel de me impulsionar. O Espírito Santo falava comigo sem religiosidade. Quando eu entrei aqui, eu não sabia nem como me expressar. E libertação de perdão. Eu amo servir. Eu fui me curando. Mas pela voz do Espírito Santo. Aqui eu conheci o meu marido. Deus restituiu a minha vida. Eu me enchi de sabedoria divina. Eu cheguei com uma depressão profunda. E Deus me curou. Tem sido um divisor de água na minha vida. Me acolheram com muito amor. Eu gosto das mensagens do nosso pastor. O Senhor tocou no meu coração para eu estar aqui. A vida da minha família, da minha filha. Foi aqui que Deus me transformou minha vida espiritual. De muito aprendizado. O meu primeiro culto foi quando a igreja abriu as portas novamente em meio à pandemia. Somos líderes de PG. E eu comecei a viver um amor novo. E eu disse que eu nunca iria pisar numa igreja evangélica. Aqui é uma família. A pessoa, o ladrão que tinha furtado a minha casa, foi lá na minha casa dizer que tinha feito furto, que tinha se arrependido e que não sabia o que fazer para me devolver. Com a visão de Deus, tudo se torna diferente. Você tem a identidade de filho, a leveza em servir a Jesus. E a minha vida mudou radicalmente. Deus fez uma mudança de mente na minha vida. Jesus realmente transformou minha vida. Restauração da minha família. Eu adoro ler a palavra de Deus. Eu sou muito grato a Ele. É baseado em muita gratidão. Saber mais sobre Deus. Eu gosto muito de Vibração Kids. O meu filho adora o Cine Kids. Me tranquei no quarto e comecei a orar. Uma família enorme, muito amorosa que me acolheu.
servimos um Casados para Sempre. Essa igreja lá me acolheu. E no UP eu tenho altas experiências com Cristo e com o Espírito Santo. Nós fomos bem acolhidos, recebidos pelos nossos bispos. Ainda não chegou o fim. Este é só o começo. Descobri minha identidade como filho. E hoje, vendo essa transformação, vendo o quanto a CN chegou, aonde ela chegou. E eu louvo a Deus porque essa casa é uma casa de amor e que me transformou. E o que Deus fez na minha vida e na vida da minha esposa foi milagres. E hoje eu sou um palhacinho do Ministério Infantil. Dez anos de história e hoje eu quero lembrar e agradecer a você que esteve com a gente lá no Meridional, na Santos Dumont, você que depois foi com a gente para o Colégio Darwin, você que esteve com a gente lá no Shopping Avenida, depois na João Carvalho e que chegou aqui nesse local onde nós estamos hoje, continuando essa história. Eu quero agradecer os nossos primeiros líderes, os primeiros ministérios que foram surgindo na igreja, o Ministério de Oração dos Jovens, a Diaconia, vocês que desde lá do início vieram construindo um grupo de pessoas, gerando paixão em tantos voluntários que foram chegando para servir a Deus e para fazer essa obra do Senhor acontecer aqui, através de nós. Hoje eu quero agradecer de coração a todos vocês. Você que chegou domingo passado na igreja e que já está querendo servir, já está querendo se envolver. São 10 anos, você também faz parte dessa história, porque ela vai continuar. Quem construiu essa história não fui eu, não foi os pastores, foi cada um de vocês. É como se nós estivéssemos construindo um grande prédio. A Bíblia diz que nós somos construções de Deus, pedras espirituais. E tudo dependeu de cada um de vocês. E nós hoje aqui estamos para celebrar 10 anos, mas nós estamos para celebrar vocês, porque foram vocês que construíram esses 10 anos. Muito obrigado. E hoje, quando a gente bate palmas para a igreja, a gente bate palmas para vocês. Palmas para você também, meu amor.